Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um estudo da série psicológica da nossa querida Joana de Ângeles, com o livro Vida, Desafios e Soluções. E nosso tema, sempre interessante, está no Autodespertamento, capítulo 8, e é o item 3, Disciplina da Vontade. Então vamos lá, começar fazendo uma prece, dando um sorriso, e para nós começarmos esse tema bom. Então, prece precisa de sorriso, né? Então, vamos lá. Fechando nossos olhos, agradecendo a Deus a oportunidade, que Ele possa nos envolver nessa tarde de sábado, nos amparar, nos fortalecer, arejar a nossa mente para mais um estudo, mais um entendimento, que tem por objetivo nos fortalecer diante da vida maior, enquanto estamos a caminho, vivendo na matéria, com a utilização desses ensinamentos para a nossa vida, para aplicarmos no nosso dia a dia, nos diversos grupos em que participamos. Então, o Senhor nos dê a coragem da fé, nos envolve nessa tarde de sábado e que possamos sair desse estudo muito melhor do que entramos. Que assim seja. Vamos lá, gente, começar? Sejam todos bem-vindos, aqueles que estão iniciando agora conosco. Tema de hoje, Disciplina da Vontade, do livro Vida, Desafios e Soluções. Então, vamos lá, vamos começar o nosso estudo. Deixa eu ficar pequenininha aqui. O que significa disciplinar a vontade, né? É ter um objetivo. Disciplinar para que nós possamos, durante a nossa caminhada aqui, na vida material, até voltarmos para a vida verdadeira, que é a vida espiritual, nos disciplinar com relação à vida maior, ao ser espiritual que somos, o que a doutrina espírita nos esclarece com relação a sermos seres eternos. E que essa vida é uma oportunidade de nos refazermos diante da nossa infração, diante da lei de Deus, né? Que é amar o outro como a nós mesmos, fazer o outro aquilo que gostaríamos que nos fizesse. Então, uma dessas formas é disciplinar essa vontade, tendo o entendimento do que é essa vontade. Então, a Joana de Ângeles vem hoje e nos diz, a vontade tem que ser orientada mediante a disciplina mental. Gente, tudo na vida da gente é o que pensamos, somos o que pensamos. Então, a gente tem que trabalhar utilizando exercícios de meditação, sabendo selecionar os pensamentos e buscar pensamentos bons, de forma que esses pensamentos gerem novos condicionamentos, porque somos seres que aprendemos por repetição. Nós somos hoje a somatória de tudo, de todas as nossas existências. Então, nós nos condicionamos hoje, se você for olhar para você, você se condicionou através do que você busca para você, o que você acolhe nos teus pensamentos, que geram sentimentos, sentimentos geram comportamentos e ações que reforçam esses pensamentos, entendeu? Então, esses condicionamentos novos é esse entendimento que nós temos que ter de buscar ter bons pensamentos, para estabelecer novos hábitos, diferente do que nós estamos estabelecendo hoje, ok? Então, cultive o nosso foco hoje é aprender a cultivar pensamentos. A nossa usina de energia, o que nós passamos por outro, é aquilo que sai dos nossos pensamentos, porque ele gera um campo através de nós, pelo que pensamos. Se pensamos boas coisas, atraímos, pela lei dos semelhantes, boas pessoas ao nosso redor. Se cultivamos maus pensamentos, o que vai acontecer? Nós vamos cultivar pessoas com esse mesmo teor. Então, a chave, o cerne de tudo está no que pensamos. Ok? Combinado isso? Vamos lá, para o próximo, né? Para o próximo slide. Muitas pessoas devem estar se perguntando, mas Aline, como é que eu cultivo bons pensamentos? É um exercício mental mesmo, de você querer estar bem. Se o que você está pensando hoje está deixando você triste, está deixando você acuado, está deixando você com medo,
não está lhe gerando os bons sentimentos, você precisa mudar esses pensamentos para aquelas coisas, aqueles pensamentos que te deixam felizes. Boas lembranças, cultivar a natureza, ler bons livros, escutar boas músicas, fazer preces, assistir uma aula dessas, como o Tomás de Aquino nos propicia, para mudar a nossa ambiência, o nosso pensamento, certo? E aí a gente vai, com a Joana, nesse Disciplina da Vontade, fazer esse entendimento. Então, ela diz que é indispensável para auxiliar, para dar corpo, para dar equipamento a essa vontade, é ter paciência, perseverança e autoconfiança. Nós somos hoje muito imediatistas. Então, quem é imediatista, como a maioria de nós, é impaciente, tá? Então, primeiro, temos que adquirir uma paciência de que o que plantamos hoje só vamos colher amanhã. O que nós estamos colhendo hoje é o que nós plantamos ontem, ok? Perseverar, não desistir nos primeiros insucessos. Como a gente tem um condicionamento anterior, entendeu? Qualquer coisa que a gente faça para cultivar bons pensamentos, gerando a paciência, a perseverança e a autoconfiança, passa por esse processo. Então, a paciência eu tinha um comportamento e, a partir disso, eu tenho que me condicionar com novos comportamentos. Então, nós temos que ser perseverantes, porque, a princípio, nós vamos encontrar dificuldades. Não éramos acostumados a buscar, a ter paciência, entendeu? Então, a perseverança para ter o objetivo almejado, precisa ter. Porque, senão, nós vamos desistir nas primeiras tentativas. E, diante da paciência, que é esperar o tempo passar para a gente poder colher, da perseverança, porque vamos ter insucessos, mas vamos insistir na empreitada, vai nos gerar autoconfiança. Por quê? Porque é um ciclo que se alimenta a todo momento, com essas tentativas, com essa perseverança que a gente começa a ter. Perseverança em quê? Que somos seres eternos, que somos imperfeitos, mas que precisamos buscar, precisamos ter este olhar da vida maior. A preparação da bagagem espiritual que a doutrina espírita tanto nos prega, da reforma íntima, entendeu? De ter outros valores, viver na matéria, mas saber que ela finda e o que vai ficar é a essência de tudo que você aprendeu. Ok? Então, vamos lá. O que é paciência, né? Paciência é a capacidade de suportar contrariedades. E no mundo de provas e expiações, porque burlamos a lei de Deus, temos muitas contrariedades. Incômodos, dificuldades com a calma e tranquilidade, porque como devedores da lei maior, se instala dentro de nós, quando burlamos a lei de Deus, a culpa. E aí o que acontece? Porque temos Deus dentro da gente, a gente sabe que precisa melhorar. Então, vamos ter contrariedades, incômodos e dificuldades que a gente vai ter que esperar com calma e tranquilidade. E resignação. E tem 2, qualidade de quem não desiste facilmente. Persistência e perseverança. Olha só, a paciência traz persistência e perseverança. Nós precisamos ser persistentes. Muitas vezes, ao longo da minha existência, nesse nosso Tomás de Aquino, no nosso estudo do Evangelho, eu sempre pedi perseverança e persistência. Por quê? Porque se não a tivermos, nós vamos desistir nas primeiras empreitadas. Porque é a criação do hábito que vai nortear essa disciplina da vontade. E aí vocês podem estar se perguntando, que legal, né? A perseverança, é o ato de perseverar, de persistir em determinado comportamento e opção.
Eu não estou mudando um condicionamento. Condicionamento é comportamento, gente. Nós estamos condicionados a determinados comportamentos, pelo que pensamos. Qualidade daquele que persevera, constância, firmeza e a pertinácia. É uma qualidade que nós precisamos adquirir. E as duas, né, geram autoconfiança. Eu tenho paciência, eu estou perseverando, entendeu? Eu adquiro firmeza, constância. E aí vem a autoconfiança, porque é aquele círculo virtuoso que vai se, conforme eu vou conseguindo sucesso na minha empreitada, eu vou adquirindo confiança. Ele vai se retroalimentando. E aí a confiança, segundo o dicionário, diz assim, ó, confiança em si próprio, segurança em si mesmo e nas suas próprias habilidades. Aquele ator demonstra autoconfiança em atuar. Nós demonstramos alta confiança em viver a vida atual. Por quê? Porque estamos pautados no ensinamento do Cristo. Olha aí, é melhor do que é melhor do que ter essa autoconfiança, gente, de estar fazendo a coisa certa, de estar criando novos hábitos diante da disciplina dessa vontade. Entendeu? Então vamos lá, né? Vamos continuar aqui o nosso estudo. E aí, olha só, a Joana traz para a gente. Já desse eu estava conversando com a amiga essa semana, e ele falou assim para mim. Eu não esqueço, engraçado que os temas vão acontecendo, a gente vai vivendo coisas durante a semana com relação ao tema, né? Ele virou para mim e disse bem assim, Aline, as pessoas dizem que os diferentes se atraem. E eu não acho isso. Quem se atrai são os semelhantes. E a gente estava falando de convivência entre as pessoas, de relacionamento social, interpessoal, entendeu? E ele diz, eu não acho que os diferentes se atraem. Eu acho que os semelhantes se atraem. E é verdade, entendeu? A gente diz, é tão bom que eles são pessoas diferentes, vão se somar. Não, os semelhantes é que se atraem. É energia que atrai energia, gente. Se eu gosto de uma determinada coisa, eu vou atrair pessoas que gostam da mesma coisa. Por quê? Porque eu vou estar lá, atraído aquela coisa que eu gosto, e aquela pessoa vai estar junto também, procurando a mesma coisa. Entendeu? Mas aí a Joana vai explicar para a gente. Ó, a paciência ensina que todo trabalho começa, mas não se pode aguardar imediato término. Eu falei agora no início, né? Nós somos seres muito imediatistas. A humanidade sofre de um mal muito grande, que é esse imediatismo. Por isso que as pessoas adoecem com depressão. Por isso que as pessoas andam aflitas, sofridas, porque elas querem fazer hoje mesmo colher. Não é assim, né? A natureza não dá salto, somos seres da natureza. O que nós estamos, vou repetir, né? O que nós estamos recebendo hoje é o que nós plantamos ontem. E o que nós vamos receber amanhã é o que nós estamos plantando hoje. Então, nem o início de trabalho começa já te dando um resultado imediato. Concordam? Pensem sobre isso. Somente através de um programa cuidadoso e continuado logra-se alcançar o objetivo que se busca. Tem que haver uma persistência, tem que ter um cultivo de um trabalho. Plante uma semente hoje, você vai ter que cultivar, você vai ter que colocar água, rotear o terreno para colocar ela lá primeiro de tudo. Entendeu? Cuidar do que está à volta dela para que não haja nenhum percalço dela ser retirada de lá. Entendeu? Você vai ter que adubar esse terreno para que um dia essa plantinha germine. E cada uma plantinha, cada tipo tem um período de germinação. Não é isso? É isso, gente, isso é um fato. A paciência é um recurso que se treina com insistência, com perseverança, para dar continuidade ao empreendimento que espera-se. Porque muitas coisas que a gente planta não dependem só de nós. Entendeu? A gente vai precisar viver aquilo para atrair outros atores, que ela fala aqui em fatores, que contribuam para que esse resultado seja alcançado.
Nós podemos ser felizes por nós mesmos, mas a nossa evolução é de junto com o outro, é de relação. Então, somam-se a minha felicidade que eu começo a cultivar por ter bons hábitos de pensamentos com outros. Nós não vivemos sozinhos, nós não somos uma ilha, nós dependemos dos outros. Entendeu? E aí a gente só constrói junto. Duas cabeças pensam melhor que uma. Entendeu? Então a gente precisa começar a irradiar de nós coisas boas para atrair outras pessoas que também estão na mesma vibração. Entendido? Então, cultive bons pensamentos. Semelhante atrai semelhante. Se nós hoje estamos atraindo coisas que não são boas, é porque o nosso pensamento está direcionado para isso, tá? Nós precisamos trabalhar esse pensamento. Então, a Joana diz assim para a gente, ó, lentamente são criados no inconsciente condicionamentos. Já falei para vocês, né, que somos somatórias de todas as nossas vidas. Entendeu? Então, ela diz aqui, lentamente são criados inconscientemente condicionamentos em favor da faculdade de esperar, aquietando-se as ansiedades perturbadoras, criando um clima de equilíbrio emocional do ser. Para que nós possamos nos equilibrar, a Joana está dizendo o seguinte, olha, tu tem que começar a te condicionar a esperar. A esperar que floresça esses bons pensamentos que tu está começando a cultivar. Que tu vais ter entraves, sim. Entendeu? Por quê? Porque tu não era acostumada a pensar desse jeito. Mas que com persistência você vai conseguir. Com perseverança você vai conseguir. Tudo que nós fazemos hoje, gente, e a gente entra até no automatismo. Por quê? Porque a gente fez tantas vezes, a gente aprende por repetição, que gera os condicionamentos, que às vezes a gente faz até de forma automática, não passa nem pela razão. E quando a gente resolve mudar os condicionamentos, a gente começa a andar por outras vias que requer que a razão nos auxilie. Entendeu? Por isso que eu coloquei, ó, nós vamos ter um estímulo, que é ter bons pensamentos, para disciplinar a vontade. Vamos receber resposta incorreta, porque a gente já tem um condicionamento anterior. E aí a gente vai dizer, não, aí usando a razão, a gente vai dizer, não, eu não quero mais me comportar desse jeito, porque isso não me faz bem. E aí a gente começa a nos condicionar com a resposta correta do que nós pensamos hoje, usando a razão, e aí gerando os novos estímulos, que vão se tornar um condicionamento com a repetição deles, entendido? A paciência exige treinamento, constância e fé na capacidade de realizar o trabalho. Que isso a gente já está indo até para autoconfiança, entendeu? Do fato de nós repetirmos, usando a razão, para gerar condicionamentos baseados na moral, na ética, naquela que respeita a lei maior, que é amar o nosso próximo como a nós mesmos, vai gerar na gente autoconfiança. Entendeu? Então, esses requisitos são indispensáveis para que a gente possa alcançar o objetivo. Elaborar um programa que deve ser aplicado para essa nossa melhoria. Gente, que não vai fugir do nosso processo evolutivo. O nosso processo evolutivo ele não acontece de uma hora para outra. Nós nascemos simples e ignorantes. E estamos agora no planeta de provas e expiações, tentando pensar mais coisa boa do que coisa ruim. Entendeu? Na natureza não dá salto. Quando ela diz 100 saltos, passo a passo, é porque a natureza não dá saltos. Não funciona, ela tem todo uma programação, um processo. E aí abrirá oportunidades e outras possibilidades de desenvolvimento pessoal. Nós vamos começar a desenvolver o nosso procedimento pessoal. É para a gente refletir nessa tarde de hoje, de sábado, sobre isso. Não é porque você tomou uma decisão
de que vai modificar condicionamentos, quer dizer, aquele modus operandi repetitivo, é que amanhã você já vai estar atraindo pessoas do mesmo teor, ou você já vai ter isto consolidado no seu comportamento. Não é. Nós sabemos disso, né? Então, a gente precisa ter essa ideia. E nesse processo surge a perseverança como fator indispensável a gente adquirir a disciplina da vontade. Entendeu? É indispensável a gente começar a gerar os estímulos certos diante dos erros, acertos e as tentativas de se firmar nos acertos. Ok, gente? Não é interessante esse tema hoje para nós que estamos aqui? Vamos lá, mais um. Eu estou assim, de vez em quando faço essas paradas, sabe, gente, para que vocês possam refletir sobre o que a Joana está trazendo para a gente. E aí a gente saiu da paciência, que é o processo que vai nos equilibrar, porque é o esperar, e agora nós estamos entrando na perseverança que nós temos que ter nesse tatame, nesse objetivo de troca de vícios por virtudes. Começando que começa, né, com nós podermos ter a condição de saber que a nossa mente constrói e destrói. E que na nossa mente é que nós vamos selecionar os bons pensamentos. Entendeu? E sair desses pensamentos viciados. Então, a perseverança se apresenta como pertinácia, insistência no que se pretende executar. Não vai ser de uma hora para outra que a gente já vai acertar, não, gente. Nós temos aí séculos e séculos, vidas e vidas, querendo se dar bem, vivendo a matéria, olhando para fora, não olhando para dentro. Nos observando muito pouco, observando mais o que nos cerca e muito apegada às coisas materiais. Então, mesmo quando os desafios se manifestam, mantendo a firmeza da decisão pela consciência do que se vai efetuar, nós nos propomos a levar esse projeto sem desanimar, principalmente diante do que a doutrina espírita nos ensina. O que a doutrina espírita nos ensina? Que somos seres eternos, que estamos aqui para evoluir, que a Terra é um grande hospital, a Terra é uma grande escola, de acordo com o processo evolutivo que nós estamos. E que o sofrimento, quando vem, ele vem como último recurso para fazer a gente disciplinar essa vontade. Ah, não quero mais sofrer, aí eu disciplino minha vontade. Eu não vou mais fazer isso porque isso vai me trazer sofrimento. Por isso que o sofrimento também é uma dádiva, porque ele é o recurso que a vida maior se vale para fazer voltar a gente ao prumo, entendeu? Então, nós saímos da animalidade, ganhamos a razão, e, usando essa razão, nós vamos ter que chegar na angelitude, que é o simples ignorante, diante da sublimação, que é o amor. Entendido? Entendeu? Somente através da perseverança é que se consegue moldar as ambições aos atos. A gente tem tanta ambição, mas a nossa ambição hoje ela é voltada muito para a matéria. E aí a gente precisa colocar essa ambição num processo de eu quero evoluir, eu quero ser feliz. A nossa ambição é querer ser feliz. Deveria pelo menos ser, né? E os nossos atos deveriam espelhar essa felicidade. Porque até aquele que está fazendo bobagem, errando, o objetivo dele é buscar ser feliz. Só que ele está olhando pelo prisma da matéria, que finda, não pelo prisma do espírito, que sobrevive à matéria. Entendeu? Então, nós precisamos ter essa ambição, entendeu? Para moldar essas ambições diante dos princípios
moral de alta qualidade, que vão nos trazer satisfação, bênçãos, porque o nosso espírito está sendo alimentado pelaquilo que realmente ele foi construído para fazer. Ele foi criado, construído não, criado para fazer. O nosso espírito vem da criação de Deus. Deus é amor, entendeu? Então, quando vem essas bênçãos, o que eu busco realmente alimentar meu espírito com aquilo que vai deixá-lo robusto, tudo isso vem a favor do processo evolutivo. Que é para isso que Deus nos criou. Ele nos deu a simplicidade e a ignorância, para, utilizando a razão, sem sermos marionetes na sua mão, buscarmos entender o que é certo, o que é errado, o que traz felicidade, o que não traz. Então, quando não iniciado no dever, entendeu? O dever precede o prazer. Hoje eu estava pensando sobre isso. O dever precede, vem antes do prazer. O prazer que nós temos que ter como espíritos em evolução é começar a alimentar, trazer Deus, nosso Criador, nosso Pai, para realmente dentro de nós. Burilar, porque nós todos somos filhos de Deus, temos a sua essência, mas precisamos fazer com que ela resplandeça. Entendeu? Então, quando não iniciado o dever, que vem antes do prazer, o indivíduo abandona os esforços e deve envidar para atingir as metas que persegue. Entendeu? Então, o dever, quando não é iniciado, a gente vive como a maioria das pessoas estão vivendo na Terra, buscando as satisfações da matéria. E aí acontece o que está acontecendo hoje no mundo. Todo mundo só olha para si. O bem maior é esquecido. Entendeu? E aí as desavenças. E aí a gente também, colaborando com isso, perde a oportunidade que a reencarnação propicia, que é trocar vícios por virtudes e olhar o outro, fazer ao outro aquilo que eu gostaria que me fizesse, ou dar ao outro que eu gostaria que me dessem, me quitando com a lei maior, com a lei de Deus, com a lei de amor. Entendeu? Então vamos lá. E aí, olha só, animalidade e angelitude. Tudo isso é um processo, gente, que não acontece de uma hora para outra. Por mais que a gente queira acelerar, tem que ser consolidado dentro de nós, tem que ser uma verdade que vai emitir, entendeu? Que vai emitir essa verdade nessa energia que vai atrair o outro semelhante, igual a nós. Às vezes a gente vê assim, poxa, eu queria tanto atrair pessoas boas ao meu redor. Comece a pensar, comece a consolidar dentro de você esses bons pensamentos. Entendeu? Comece a fazer isso. Faz parte do processo da evolução, entendeu? Nós crescemos para Deus, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, com todos os atributos dele dentro de nós, para que a gente possa lapidar. E lapidar é empreender esforços com paciência e perseverança, para que a gente adquira a autoconfiança de olhar de cabeça erguida para o mundo, para as pessoas, porque você busca seguir a sua consciência. E a sua consciência está em consonância naquilo que é pautado na lei de amor. Entendeu? Olhar o outro como igual. Desejar a ele o que você desejaria para você. Fazer a ele aquilo que você gostaria que fizesse para você. Entendeu? Então, tudo isso, por isso que esse tema disciplina da vontade está no autodespertamento inadiável. Gente, urge a nossa mudança. A Terra está passando de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. E para a gente é uma vitória se nós conseguirmos a ambiência devida, por causa do uso dos bons pensamentos,
entendeu? Bons comportamentos. Continuar na Terra. É um upgrade, entendeu? Faz parte do processo evolutivo. Uma vez uma pessoa me perguntou ali, mas tu quer continuar na Terra? Quero, porque ela vai ascender, ela vai para o mundo de regeneração. Ficar parado diante da oportunidade da reencarnação é que nós não podemos. Por isso que ele diz, olha, o autodespertamento inadiável, urge, como digo. E uma das formas é disciplinar essa vontade para aquilo que é belo, para aquilo que é bom, para aquilo que é correto, para aquilo que é ético. Qualidade moral no nosso comportamento. Então, a Joana vem e diz assim para a gente, olha, a conquista da consciência desperta o esforço para perseverar nos objetivos elevados. A conquista da consciência desperta o esforço para perseverar nos objetivos elevados. Gente, nós precisamos despertar nossa consciência, sim, para o ser eterno que somos. Pararmos de olhar só para o terra-terra, sabe? Os objetivos elevados é fazer nossa bagagem espiritual, é trocar vícios por virtudes. É parar de olhar para fora e olhar para dentro. É nos auto-enfrentar diante do conhecimento que nós precisamos adquirir. E nós estamos buscando, nós que estamos aqui hoje, que alcança o ser do parasitismo, que alçam o ser do parasitismo, quer dizer, tira a gente dessa inércia, desse condicionamento terra-terra, porque a gente precisa usar a inteligência para nos moralizar, para nos elevar moralmente e desabrochar os incontáveis recursos que dormem dentro da gente, porque somos filhos de Deus. No nosso íntimo, recursos que dormem no nosso íntimo pelo fato de Deus ter nos criado, sermos seus filhos e termos dentro de nós essa essência. Somente aguardando o despertar que a sua vontade propunha, quer dizer, a vontade vai impulsionar e nós vamos começar a ter bons pensamentos, que geram bons sentimentos, fazer a seleção, né, desses pensamentos para gerar bons sentimentos, que mudam o nosso comportamento e geram uma ação diante da vida, dessa que nós estamos vivendo e que nos eleva para o ser espiritual que somos. Como qualquer outro condicionamento, a perseverança decorre da insistência que se impõe o indivíduo para alcançar os objetivos que promovem e dignificam. Aí você pode dizer, Aline, mas o que nos promove e nos dignifica? Tudo aquilo que traz equilíbrio e consciência em paz. Tudo que eu faço ao outro, que eu gostaria que fizesse para mim, e se a medida sou eu, olha só, se a medida sou eu, e eu estou fazendo a ele aquilo que eu queria que fizesse para mim, eu erro muito menos. Por quê? Porque no planeta de provas e expiações que vivemos, a gente só olha para a gente. Então, a gente não vai querer coisa ruim para a gente. E quando a gente desperta para esse compromisso de aceitarmos essa paternidade de Deus para conosco, sendo pessoas melhores, olhando o outro como um irmão igual, aí eu promovo esse processo de evolução. Entendeu? Que começa a reverberar dentro de mim e eu querer mais, trabalhar para esse bem maior. Então, a Joana diz, olha, ninguém existe sem a perseverança. E ela é um continuar de ações nossas, tentando, acertando, tentando, errando, e voltando de novo para a prancheta, e voltando de novo até a gente acertar. Entendeu? Somos criaturas de Deus. E Ele nos criou por amor. E é esse amor que nós temos que cultivar dentro da gente. E atrair cada vez mais pessoas com esse mesmo teor, fazendo um grupo coeso,
para que esse planeta ascenda, um planeta de regeneração, onde o bem prevalece sobre o mal. Ok? Então, vamos lá, gente. Vamos ler os amarelinhos para depois a gente ler tudo, né? Da conquista da paciência em face da perseverança, que é a completa, a gente sabe que uma completa a outra, né? Se eu tenho paciência, é porque eu vou cultivando a perseverança diante das dificuldades e me refazendo diante da vida maior. Passa-se a autoconfiança, a certeza das possibilidades existentes que podem ser aplicadas em favor dos anseios íntimos. Nesse trabalho, estou lendo só os amarelinhos, tá? A criança psicológica, o ser infantil que está dentro da gente, porque a gente cresce e continua sendo uma criança psicológica, birrenta, cede lugar ao adulto, o maduro, né? A pessoa madura, porque a sua é a luta para conquistar-se, realizar-se interiormente. A gente não tenta mais conquistar ninguém, a gente tenta se conquistar. Nos conquistando, a gente conquista os outros também. É uma realização interior que só depende de nós. Aí eu volto para as outras coisas que a Joana escreveu. Desaparecem-se os medos, os mecanismos de autopunição, porque quando a gente se sente culpada, a gente se pune, a gente se autoaflige, a gente sofre. E esses fatores são dissolventes do progresso, ou seja, não nos ajudam a progredir. Entendeu? Eles trabalham contra a nossa evolução, o medo, o processo de culpa. Faça consciência, não faça consciência de culpa, faça consciência de responsabilidade. O que é consciência de responsabilidade, Aline? Muitos podem estar se perguntando. É quando eu reconheço que errei, volto à prancheta e volto a ter novos estímulos. E aí a perseverança vem, a paciência, para que eu possa... Paciência, vem a perseverança, entendeu? Nos erros e nos acertos, até que eu consiga só acertar. Entendeu? Nós precisamos ter a vontade firme e confiança para isso. O que é perseverança, gente? É confiança também. A gente não deseja mais triunfar sobre os outros. A criança psicológica deseja triunfar sobre os outros. E a maior parte de nós vive numa infância psicológica. Que quer triunfar sobre os outros, quer poder. Entendeu? Que pensa só em si. Nós precisamos crescer realmente, entendeu? Nós temos que nos conhecer, nos enfrentar e perseverar nesse enfrentamento até que sejamos pessoas conectadas com esse bem maior que é Deus. Crescendo aí, como está esse slide, subindo moralmente falando, controlando a emoção, moralmente falando, com qualidade, pensando no outro como se fosse nós mesmos. Pararmos de nos enganarmos, nos iludirmos com a vida material, que ainda é muito preponderante na nossa existência. Parar de competir com o outro, de querer ser melhor que o outro. Entendeu? Respeitar o processo evolutivo do outro também, que não é igual ao nosso. Então, é uma realização interior, onde a gente não se compara com ninguém, a gente só é. A gente sai do ter e vai para o ser, se conectando com Deus. E quando você começa a triunfar sobre você mesmo, você se sente mais próximo a Deus, você se sente mais próximo a Ele. Você começa a viver Deus dentro de você. E aí você se agiganta, não sobre o outro, mas para o outro, entendeu? Na hora de estender a mão, de se comportar, do mesmo modo que você gostaria que os outros se comportassem com você. Fazer você primeiro, dar você primeiro, para depois receber. Via de mão dupla.
não é, gente? A gente precisa trabalhar esse processo de via de mão dupla. As compensações, às vezes o outro está dando tanto para a gente precisa aprender a fazer as compensações, não só receber. Entendeu? Mesmo que o outro tenha até mais condição de dar para você, mas fazer as compensações, no sentido de haver troca. Entendeu? Via de mão dupla. Ok? E aí, nós estamos no último slide. Todo esse empreendimento, desse esforço, paciência, somada à perseverança, vai e volta, até a gente realmente fazer um condicionamento através dos estímulos corretos, né? Resulta da vontade disciplinada, que se torna o mais notável instrumento de trabalho para a vitória da existência física do ser pensante na Terra. Não é do ter pensante, é do ser mesmo, da essência, aquilo que vai com a gente quando a gente desencarna. Equipado por esse instrumento precioso, começa um novo ciclo de amadurecimento da criatura humana, que agora aspira à conquista do universo. Portanto, o seu cosmo íntimo já está sendo controlado. Vamos esmiuçar essa finalização aqui da Joana, apoteótica sempre, né? Vamos lá. Primeiro, Deus criou o princípio inteligente. Nós passamos por diversos reinos. Reino mineral, vegetal, animal. E lá no animal, nós passamos a categoria de, quando ganhamos a razão, o animal hominal, né? O homem. Esse que pensa, que constrói, que troca, que usa a inteligência para ser feliz. Então, a criação de Deus, ganhando a razão, vai para a vida de relação na Terra. A partir do momento que a gente ganha a razão, é que o Chester começa a ser contado, ou seja, nós vamos colocar ali dentro, diante do que pensamos, dos sentimentos que temos, gerando comportamento e ação que vai todo o tempo se retroalimentar, né? Vamos para a vida de relação. Que é nessa vida de relação que a gente se baliza, sabe se a gente é bom ou se é ruim, sabe o que damos para o nosso irmão e o que nós vamos receber. Certo? Então, a gente vai para a vida de relação, a vida material, onde a gente se relaciona com o outro. E aí vivemos nessa vida, entendeu? E se tivermos a noção de que somos seres eternos, muita gente ainda não tem, pensa que só é essa vida. A gente vai realmente trabalhar nessa, viver na matéria, vai usufruir da matéria, mas vai estar alimentando muito mais as virtudes do que os vícios. A gente vai ponderar com relação sempre ao bem maior, não ao que eu quero só, mas aquilo que faz bem ao todo. E aí a gente vive nessa vida de relação. Aí acontece processo material, né? Nasce, cresce e um dia desagrega-se biologicamente. E aí acontece a morte do corpo físico, certo? Aí a gente volta para o plano espiritual para fazer um balanço, né, gente? Dessa experiência, dessa vida de relação, o que eu aprendi, o que eu fiz lá, aproveitei a oportunidade ou não. E aí é feito, depois que a gente faz esse balanço, necessita de um novo ciclo de aprendizado na matéria? Evoluiu o suficiente já para amar o outro como se fosse ele mesmo? Não. É o nosso caso aqui, né? Vamos para o não. Ainda cultivei muito o orgulho, egoísmo e vaidade. Resquícios do meu olhar, sem perceber o que me cerca, da vida material. Entendeu? Vivi muito mais a vida material do que a vida
espiritual, não preparei a bagagem, porque não tive a condição de perceber que o efeito das minhas ações, a causa está dentro de mim. Então, tudo que eu recebo hoje do outro é efeito das minhas escolhas, mas a causa está dentro de mim. Entendeu? A causa que gerou todo esse processo diante da vida material que eu vivi, os sofrimentos, os medos, as angústias. E aí, como Deus é justo e bom, e justas são as suas ações, eu tenho que continuar meu processo de evolução. Eu sou filho dele, nenhuma ovelha se perderá, então eu vou voltar de novo, né? Eu vou continuar a minha evolução, vou ter que aprender, vou ter que receber aquilo que eu dei, sentir na pele e despertar para as minhas escolhas, para que elas não me causem sofrimento dos que eu já tive anteriormente. E aí, volta-se de novo à vida de relação, reencarna. Entendeu? Se eu necessito de um outro ciclo, não foi sim que eu falei? Desculpa, tá, gente? Então, necessita de novo outro ciclo de aprendizado? Sim, eu necessito. Aí, reencarnação. E aí volta a vida de relação até eu despertar. E muitas vezes vou despertar pelo sofrimento, porque eu faço as escolhas e toda minha escolha tem uma consequência, até eu entender que a causa está dentro de mim. E aí um dia vai ser, necessita de ciclo de aprendizado na matéria? Não. Aí eu vou continuar minha evolução espiritual, construção eterna do conhecimento da felicidade auxiliando Deus, porque Deus nunca para de criar, e vão ter espíritos como eu, criados simples e ignorantes, que vão precisar do auxílio daqueles que já passaram, que já evoluíram, para evoluir, como é o caso de Jesus, que passou, nasceu simples e ignorante como nós, viveu na matéria para nos auxiliar. Vai acontecer a mesma coisa. Todos nós, um dia, vamos ter que dar nosso testemunho em prol do outro. Vamos ser o oleiro de alguém. Vai transformar aquele barro num jarro lindo. Entendeu? Então, disciplinando a nossa vontade, o que acontece? A gente começa a controlar essas aspirações materiais que nos infelicitam. Entendeu? Então, todo empreendimento resulta na vontade disciplinada, onde eu começo a perceber onde estou errando, onde eu estou acertando, e cultivo o que eu estou acertando e crio novos condicionamentos para aquilo que eu estou errando. Entendeu? Então, eu utilizo essa disciplina da vontade para ter vitória sobre a vida física, que me equipa com instrumentos preciosos para que eu possa amadurecer enquanto estou a caminho, enquanto eu estou vestido com essa matéria. E aí, a gente retroalimenta esse círculo com coisas boas, e aí eu vou conquistar o universo. Quer dizer, ou seja, Deus vai resplandecer dentro de mim. Quem olhar para mim nesse processo de resplandecimento vai ver Deus, meu Pai, meu Criador. Entendeu? Porque eu vou ter controle do meu cosmo íntimo. Eu vou estar irradiando Deus, a criação dentro de mim. Entendeu? E é isso, gente, o nosso tema de hoje. Bonito, né? Bem reflexivo a situação de a gente tem que ter paciência conosco e a gente tem que ter persistência e perseverança. Não é fácil no mundo de provas e expiações isso não, tá, gente? Porque o mundo de provas e expiações, a sua própria ambiência, nos remete à porta larga, onde todo mundo está indo. E a gente tem que estar muito consciente, utilizando a nossa razão, para não entrar nesse automatismo, tá bom? Vamos fazer a nossa prece, para a gente finalizar o nosso tema hoje?
Um sorriso. E agradecer a esse Deus maravilhoso que nos uniu nessa tarde de sábado para mais um aprendizado. Que nós possamos trocar vícios por virtude, possamos amar mais, perdoar mais, para sair um dia dessa vida muito melhor do que entramos. E é o que te pedimos, Senhor, nessa tarde de hoje. Nos ajuda a transpor a nossa ignorância, a nossa pequenez, que nós possamos usar a nossa razão para nos condicionar de forma saudável, utilizando o nosso pensamento, selecionando esses bons pensamentos, gerando bons sentimentos, gerando bons comportamentos diante do nosso próximo. E aproveitamos, Senhor, também para te pedir por todos que estão vivendo no planeta Terra, somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai, e buscamos as mesmas coisas. Fortalece, Senhor, o nosso amadurecimento psicológico diante de tanto aprendizado. Joga bênçãos e luzes sobre nós, hoje e sempre. Que assim seja. Gente, então, desejo para vocês um excelente final de semana, de paz, de harmonia, de reflexão e de bons condicionamentos, utilizando a nossa mente. Tá bom? Um beijo, um abraço e até a nossa próxima oportunidade juntos. Que assim seja.